Oi pessoal, meu nome é Danila Ousada e você está no canal Terminal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós estamos recebendo nosso amigo Renato Fernandes, que veio falar sobre a decisão do IPEM em cancelar a produção de radiofármacos. Vamos entender mais sobre isso e também no que isso impacta no tratamento de pacientes oncológicos. Roda a vinheta! Renato, seja muito bem-vindo e a palavra está contigo, meu amigo. Vamos entender mais sobre os impactos dessa decisão do IPEM. Olá a todos, meu nome é Renato Fernandes, eu sou tecnólogo em radiologia, atuo na docência e também atuo na assistência, atuo no Hospital das Clínicas, no departamento de radioterapia. Eu quero agradecer hoje o convite da Dani, né, aqui do canal Terminal, para falar um pouquinho aí da situação do IPEM, principalmente esse momento extremamente delicado que a gente está vivendo agora, da da interrupção da produção dos radiofármacos e dos radioisótopos, né, que são tão importantes para o tratamento e para o diagnóstico do câncer. É uma situação extremamente delicada, extremamente grave, que beira o sadismo, né, que beira assim, o extremo da falta de humanidade, porque a gente está falando do atendimento, mais do que somente do atendimento, do socorro a pacientes com câncer. O IPEM, apenas para contextualizar, o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, ele fica aqui na cidade de São Paulo, fica localizado no campus da Universidade de São Paulo, na cidade universitária. Ele é vinculado à Universidade de São Paulo, mas ele tem um vínculo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, e também ao Ministério de Ciência, agora mudou o nome, né? Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal, né? Ligado diretamente ao governo federal. Dentre pesquisas, e assim, o IPEM é um centro de pesquisa reconhecido internacionalmente pelas suas produções acadêmicas, pela qualidade do que é produzido, sobretudo pelos seus pesquisadores, que são de excelência internacional. Ah, então, além de muito conhecimento, além de muita pesquisa, além de difundir muito saber, né, e saber de ponta na área nuclear, eles também utilizam radiação ionizante com fins pacíficos. Então, eles também produzem radioisótopos que dão suporte a procedimentos na medicina nuclear, né? Não só radioisótopos, como também radiofármacos, né, que dão suporte a tratamento e ao diagnóstico na área da medicina nuclear. No último dia 14, ou melhor, o IPEM já vem alertando por essa parada, por falta de verbas, já tem alguns meses, tentou algumas articulações junto à Advocacia Geral Advocacia Geral da União, enfim, culminou agora na parada total da produção. Então, via imprensa, o que a gente teve é que a última carga, a última chegada de iodo 131 foi entregue no dia 20 agora de setembro de 2021 e não tem mais previsão de quando vai chegar novos carregamentos, né? Ou vai chegar novos radioisótopos ou quando eles vão voltar a produzir novos radiofármacos. Hoje o IPEM precisa de algo em torno de 89, 90 milhões de reais para retomar a sua produção. Não é um erário muito grande se comparado ao orçamento da União e comparado a outros orçamentos dentro da esfera federal. É claro, é muito dinheiro, sem dúvida nenhuma, para uma pessoa física, mas, enfim,
para o erário federal, definitivamente não é. Tem outras engrenagens públicas que consomem muito mais recursos do que isso. E o IPEM tem uma relevância extremamente grande. Só para se ter uma ideia, são cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de brasileiros por ano que dependem dos radiofármacos e dos isótopos, dos radioisótopos que o IPEM produz. Então é muita gente mesmo que depende, e não só pacientes do SUS, né? Não só pacientes que são atendidos pelo SUS, mas também na rede particular, né? Então, essa situação que a gente está vivendo agora é bastante triste e bastante complicado. O que a gente, assim, os radioisótopos que o IPEM produz vão desde a utilização no diagnóstico até tratamento. Então, só para contextualizar um pouquinho, eles produzem o iodo 131, que faz o diagnóstico e também pode fazer o tratamento no caso do câncer de tireoide. Tem a questão também do molibdênio 99 do tecnésio, que é utilizado em uma porção de procedimentos de cintilografia. Tem o gálio 67, que é utilizado no diagnóstico de linfomas e também no diagnóstico de algumas infecções. Tem o lutécio, que é o lutécio 177, que é utilizado no tratamento enfim, no tratamento de algumas dores metastáticas, dentre elas, em alguns casos de metástases de próstata. Lembrando que o câncer de próstata no Brasil é o tipo de câncer que mais acomete os homens. Eles produzem também o talio 201, que é um radiofármaco utilizado na avaliação de tumores cerebrais. Então percebam que a relevância do IPEM no contexto do diagnóstico e do tratamento é realmente grande, né? E todos esses pacientes estão agora, enfim, não tem o que se fazer, não tem uma segunda opção, não tem um plano B. O plano B é esperar reestabelecer a produção de radiofármacos e de radioisótopos, não se tem o que fazer. Uma outra questão que também eu acredito ser bastante relevante se frisar é que, em função da pandemia que a gente está vivendo, é claro, hoje é 23 de setembro de 2021, e a pandemia, em função da vacina, sem dúvida nenhuma, está, né, começando a apresentar os primeiros sinais de que está cedendo, de que está recuando, e muitos pacientes, ou melhor, pessoas que ainda sequer são pacientes, hoje estão padecendo de câncer e não tiveram ainda a oportunidade de fazer os seus diagnósticos, né, que estão deixando de procurar serviços de atendimento, serviços de diagnóstico, em função da pandemia, seja pelo medo, seja pela dificuldade no acesso aos equipamentos de saúde, enfim, por N razões. Então, as sociedades médicas já vêm alertando, e a gente que está na assistência vem percebendo isso, sobretudo agora com a abertura com essa abertura gradual, né, em função da diminuição da pandemia, que os serviços, né, de saúde vão ter um aumento nos atendimentos, né, principalmente nos casos oncológicos, aumentando a demanda, né, nos casos oncológicos que estão represados em função do momento pandêmico. Vai aumentar a demanda, né, pela utilização e pelo tratamento, pelo emprego dos radioisótopos. E olha o quão cruel é isso. Não tem disponível, né? E não é uma culpa do IPEM, né? Longe disso, é por falta de recursos, simplesmente sem dinheiro não tem o que fazer, né? Tem a PLN 16/2001, que está tramitando hoje no Congresso Nacional, né, que dá conta de um aditivo orçamentário
no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na casa de 690 milhões de reais, exatamente não só para socorrer o IPEM, mas para socorrer o Ministério como um todo. Enfim, precisa de uma ação mais enérgica por parte do ministro Marcos Pontes, precisa de uma ação mais enérgica por parte do Congresso Nacional para agilizar, porque é uma questão de saúde pública, uma questão de máxima urgência, né? Os números vão aumentar nos próximos meses, mais do que somente números frios, são vidas, são pessoas que vão precisar de amparo e que infelizmente não vão ter por conta da ausência de recursos, por conta da falta, né, da interrupção da produção desses radiofármacos. Acredito que sempre a sociedade civil tem o que fazer, né? Eu acredito que a sociedade civil tem muita força. Eu acho que o primeiro passo é, sem dúvida nenhuma, reconhecer a importância do IPEM, né? O IPEM é uma instituição importantíssima no contexto. Hoje se fala muito da soberania do Brasil, né? Mas enfim, é uma instituição absolutamente indispensável na soberania da nossa ciência e também na assistência da nossa gente. Então, é sim dar a devida relevância ao IPEM e cobrar isso de forma enérgica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e também por parte dos congressistas, né, para agilizar a votação desse aditivo orçamentário, para prover recursos financeiros para que não pare. Mas é absolutamente inadmissível, né, essa parada por falta de recursos financeiros, né? Sendo que é uma questão que o IPEM vem alertando há meses. Então não é, parou agora ou quebrou, enfim, teve uma quebra ou um reator parou. Não, é uma coisa que vem sendo alertada há meses. É perverso porque quem paga, ou quem vai pagar, ou quem está pagando essa conta, é quem absolutamente não deveria se preocupar com isso. Porque você só vai esquentar a cabeça ou vai se preocupar com um radiofármaco ou vai se interessar em saber o que é um radiofármaco ou um radioisótopo se você estiver precisando. E se você estiver precisando, ou você está em tratamento oncológico ou está sob uma suspeita e está sob uma investigação diagnóstica a respeito de uma situação oncológica, né? Então, a última coisa que uma pessoa que está passando por um tratamento ou está sob uma investigação diagnóstica acerca do câncer deveria se preocupar era com a existência ou não de um recurso de um recurso físico, né, para fazer o seu diagnóstico. Então, além de toda a agonia, de toda angústia, né, que a pessoa vive em função da ansiedade do diagnóstico ou da ânsia, né, da busca da cura ou do alívio da sua dor, tem que conviver agora com isso, com a incerteza da produção do fármaco e do radioisótopo. É um absurdo, sabe? É uma coisa que beira sadismo mesmo, eu não consigo definir. Olha, não é culpa do SUS, não é culpa dos servidores do IPEM, não é culpa dos pesquisadores brilhantes que lá estão. Né? E quero aproveitar aqui e dizer que eu não tenho nenhum vínculo com o IPEM, muito pelo contrário, meu único vínculo com o IPEM é de admiração e profundo respeito aos pesquisadores, aos inúmeros engenheiros, físicos, médicos, fisioterapeutas, tecnólogos em radiologias que desenvolvem pesquisas lá e que ensinam e que, enfim, é uma instituição de absoluta excelência, absolutamente necessária para a sociedade brasileira, indispensável para a sociedade brasileira. Eu acho que a gente precisa levar isso mais a sério e a sociedade civil precisa acompanhar isso de mais perto, porque primeiro a gente tem hoje uma estrutura governamental que é notoriamente negacionista, né? Então a gente sabe que o pessoal que lá está, enfim, a gente poderia teorizar aqui por horas, mas
é notório que eles são absolutamente negacionistas, né? Enfim, não, diante da pandemia foram absolutamente negacionistas em relação à vacina, vacina que está aí, enfim, há décadas e décadas e décadas salvando vidas. Talvez seja a maior invenção da medicina, talvez a invenção que mais tenha salvado vidas na história da medicina. Foram e são negacionistas em relação à máscara, né, com absurdos e mentiras contadas à torta e à direita, com absurdos do tipo: não use máscara porque você vai respirar gás carbônico. Né? É um absurdo. Né? Se assim fosse, um cirurgião não ficaria operando, utilizando uma máscara por 2, 3, 4, 8, 12 horas. Né? É um absurdo. Né? Não tem contraindicação nenhuma a utilizar máscara, né? Nesse sentido, nenhuma. E a gente sabe que, não sei, talvez por eles não compreenderem, não valorizarem, não enxergarem a importância, a relevância da ciência, eles são absolutamente negacionistas. E a gente sabe da relevância do papel do IPEM, enfim, no núcleo de importância e da quantidade de mentes pensantes que a gente tem lá. Então, eu acho que todo e qualquer ataque a instituições que produzem conhecimento no Brasil, sobretudo nesse momento, né, em que a gente tem um governo absolutamente negacionista, a gente precisa ficar de olho. Né? A sociedade civil precisa ficar de olho e precisa defender. Né? Não pode ficar calado. Né? A gente tem que ficar alerta. Né? A gente não sabe, infelizmente, né, o que pode vir dessa gente. Né? Daqui a pouco pode soltarem aí um absurdo da ineficiência que não existe por parte do IPEM, ou quererem, sei lá, terceirizar ou querer, enfim, desativar um órgão de relevância internacional. Então a gente precisa, não só para no âmbito da assistência, mas no âmbito da pesquisa. Então a gente precisa ficar sempre muito atento. Então eu acredito o seguinte, diante realmente dessa parada, que não é simplesmente uma parada de produção de radiofármacos do IPEM, mais do que a falta que esses radiofármacos irão fazer na vida das pessoas, a sociedade civil precisa se levantar, precisa conhecer melhor o IPEM, precisa sim defender o IPEM, porque o IPEM, mais do que somente uma empresa que fornece radioisótopos para a sociedade brasileira, para a medicina nuclear, para a medicina e para as pessoas, é um centro de excelência no que diz respeito ao ensino e à pesquisa. Né? Ensino e pesquisa que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade, de qualquer país, de qualquer nação. Então, essa parada do IPEM precisa ser acompanhada, precisa ser verificada, precisa ter o olhar atento da sociedade civil, porque o IPEM simplesmente não pode parar. Tem que continuar produzindo, não só radioisótopos, quanto conhecimento, ciência e ensino para tão necessitada sociedade brasileira. Né? Quero agradecer a Dani pelo convite e mais uma vez poder participar aqui do canal Terminal. E esperamos, né, que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, juntamente com o ministro Marcos Pontes, um astronauta, né, ministro Marcos Pontes, em conjunto com o Congresso Nacional, consiga resolver esse impasse que é um impasse que beira o sadismo. Né? Muito obrigado.